Olá, tudo bem? Eu sou o Tadeu Mota, historiador, especialista em organização de arquivos e personal organizer. Eu queria dar as boas-vindas a você que veio participar desse webinar comigo e dizer que eu espero que você aproveite bastante as dicas que eu trouxe aqui para você sobre esse mundo da organização e uma oportunidade muito legal que eu quero te apresentar. Organização de arquivos. Nós sabemos que existe hoje um grande impacto causado na qualidade de vida das pessoas que diz respeito ao excesso de papéis, de documentos com os quais a gente tem que lidar todos os dias. Existem profissionais que se ocupam dessa atividade. O arquivista é um desses profissionais. Ele cuida de organizar e tornar acessíveis as informações que são produzidas e acumuladas no dia a dia por pessoas, por empresas e instituições de maneira geral. Mas existe um outro profissional, que é o personal organizer, que se ocupa de otimizar as rotinas e os espaços nas empresas e nas residências para que as pessoas possam aproveitar melhor o seu tempo, se tornarem mais produtivas, com mais qualidade de vida. Percebeu a semelhança que existe entre essas duas atividades? Elas se encontram exatamente no controle da informação e nos benefícios que pode trazer para as pessoas e para as empresas um sistema de informações enxuto que lhes permita aproveitar melhor o tempo, os espaços e se tornarem mais produtivos. Portanto, há uma interface nas disciplinas entre o arquivista e o personal organizer. E eu quero reforçar esse entendimento para você, porque eu penso que o personal organizer pode aproveitar muito bem, dentro desse mundo da organização, a sua possibilidade de atuar organizando arquivos. Pois é, eu trabalho há cerca de 30 anos organizando arquivos, fornecendo serviços, materiais e equipamentos para empresas e pessoas lidarem com seus documentos. Você tem duas possibilidades principais de trabalho nos seus clientes. Você pode fazer serviços de organização e você pode também agregar materiais e equipamentos que tornem esse seu serviço ainda mais interessante. Eu vou te mostrar alguns serviços e alguns equipamentos que eu tive a oportunidade de implantar nos meus clientes nesses quase 30 anos que eu atuo, para você se inspirar. Vamos a eles? Bom, eu quero mostrar para você um primeiro caso, já tem bastante tempo que esse serviço foi feito. Olha a situação em que esse cliente me apresentou os seus arquivos. Ele ocupava um andar inteiro, cerca de 400 metros quadrados, com as caixas colocadas desse jeito. Essa empresa jamais havia passado por nenhum processo de organização. Depois de algum tempo, cerca de 3 ou 4 meses, nós conseguimos transformar o arquivo desse cliente, que acabou restando com 600 e poucas caixas, num sistema absolutamente eficaz. Aqui você vê o arquivo de um sindicato também tradicional, que já existia há cerca de 20 ou 30 anos e que acumulou documentos indiscriminadamente nos lugares mais incríveis dentro da sua sede. Ao final das contas, você pode ver o arquivo intermediário dele, todo bonitinho, pronto para ele aproveitar todo o potencial dessas informações. Essa construtora, trabalho que foi feito há 3 ou 4 anos, nos apresentou um arquivo em situação deplorável. Você pode ver o que eles chamavam de arquivo morto e dá para localizar, inclusive, alguns restos de equipamentos misturados com documentos de funcionários, e olha o que acabou acontecendo com o passar do tempo. Os cupins tomaram conta e realizaram já uma parte da tarefa de avaliar esses documentos, né? Esse é o resultado deste trabalho.
como você pode ver, um arquivo sob controle, pronto para fornecer todo o potencial de informações que ele tem. Aqui, um trabalho realizado num condomínio, onde o cliente jamais, apesar do prédio existir há cerca de 50 anos, jamais havia jogado qualquer documento fora. Vinha simplesmente acumulando e os documentos tomavam cada vez mais espaço dentro das áreas administrativas do condomínio. Depois de cerca de um mês de trabalho, aí você pode ter uma ideia do que aconteceu com os documentos nesse tempo, nós entregamos a área de administração e a organização dos arquivos do condomínio com esse aspecto que você pode notar. Também em arquivos pessoais, os benefícios da organização de arquivos são fáceis de notar. Veja aqui um arquivo onde o cliente guarda documentação dos eletrodomésticos da casa. Eles foram colocados nessas pastas suspensas, separados por ambiente. E dentro de cada um desses envelopes, como você pode ver, estão os documentos relacionados a cada um dos eletrodomésticos. Ali você tem a vida inteira daquele equipamento documentada e, inclusive, pode com muito mais facilidade se livrar desses documentos no momento em que o equipamento deixar de fazer parte da sua vida. Também é fácil, com uma boa organização, controlar as contas da sua casa e, inclusive, como você pode ver nesse outro slide, documentação da área de saúde, com cada especialidade médica tendo a sua pasta organizadinha. Fotografias, que também são uma outra preocupação das pessoas e de quem está à frente de algum trabalho de organização, também tem soluções muito interessantes para fugir daqueles álbuns tradicionais que você pegava quando revelava suas fotos. O fundamental é que você oriente seu cliente a assumir o controle sobre a produção, a guarda e a destinação final dos documentos, de modo que seja criado um fluxo onde os documentos entrem, sejam mantidos durante o tempo necessário e da forma mais adequada, e o seu cliente se livre dele quando eles não se tornarem mais necessários. Além do trabalho que você pode fazer, da grande contribuição que você pode dar para o seu cliente, organizando e ajudando ele a organizar os seus arquivos, você pode também agregar, como eu falei, ao seu trabalho, uma série de equipamentos e materiais que vão potencializar o serviço de organização que você fez. Novamente, eu quero mostrar para você, nessas imagens, situações de clientes que adotaram alguns equipamentos sugeridos por mim e você vai poder notar o grande ganho que eles tiveram. Esse instituto de pesquisas escondia o seu arquivo atrás dessas divisórias. Eu acho até que eles tinham motivo para fazê-lo. Dá uma olhadinha. Nós então sugerimos, e aí não fizemos nenhum serviço de organização, sugerimos que ele adotasse um equipamento chamado arquivo deslizante, onde ele podia compatibilizar vários objetos num mesmo equipamento, tendo ganhos sensíveis de organização e de ergonomia. Inclusive, ganhos estéticos, porque eu vou te mostrar que a gente convenceu o cliente a tirar as divisórias da frente e o equipamento tomou o espaço delas, transformando o layout do setor de forma muito funcional. Também, nesse outro cliente, ele tinha cerca de 8 ou 10 mil caixas e outros documentos que ele escondia atrás de uma divisória. Ali dentro, como você pode ver, todo tipo de estante de madeira, de aço, era utilizada para armazenar do jeito que dava os seus documentos. Nós o convencemos então a retirar todo esse equipamento, todo esse material e substituir por um arquivo deslizante que iria garantir uma ocupação muito mais racional do espaço, com ganhos também estéticos e funcionais. Esse é o resultado da aplicação de um arquivo deslizante customizado com uma imagem decorativa escolhida pelo cliente, colocado naquele mesmo espaço onde a gente tinha aquelas divisórias escondendo a bagunça.
Nesta outra situação, era um centro de documentação que se inspirou no arquivo deslizante já existente para fazer a decoração do ambiente. Você pode reparar que o padrão utilizado, as cores utilizadas no arquivo deslizante foram reproduzidas no restante do ambiente que foi feito depois. Um último exemplo que eu quero trazer para você reúne essas duas situações. Esse cliente era uma empresa de serviços de conservação e limpeza que mantinha cerca de 3.000 funcionários guardando seus documentos em pastas suspensas dentro desses arquivos de gavetões que você deve conhecer, eles existem em todos os lugares. Não havia mais espaço para esses arquivos e a organização, a recuperação dos documentos era bem ruim. Nós sugerimos, então, também um pequeno arquivo deslizante e a substituição deste tipo de pasta por um modelo chamado dígito terminal, fazendo um prontuário dos funcionários em ordem numérica. Quero fazer uma continha simples para você entender. Esse arquivo, na situação anterior, antiga que nós encontramos, o cliente gastava 14 metros lineares para guardar seus documentos nesses arquivos. Você pode fazer a conta, são 7 arquivos de 4 gavetas, com meio metro em cada gaveta, você vai alcançar 14 metros lineares. A solução que foi implantada resultou num arquivo deslizante muito pequeno, onde a solução das pastas encontradas permitiu ocupar apenas 7 metros com a guarda daqueles mesmos documentos, com ganhos adicionais, como, por exemplo, a recuperação de pastas que se encontravam perdidas em função da dificuldade que o cliente tinha sempre que sumia uma dessas pastas. Portanto, além de prestar serviços de organização para o seu cliente e ajudá-lo a encontrar os melhores caminhos para fazer dos seus arquivos algo produtivo, você pode ajudá-lo agregando ao seu trabalho equipamentos e materiais para que o rendimento dos arquivos seja melhor. Afinal de contas, existe muita vida inteligente além desses arquivos de aço, com gavetões, aquelas estantes de parafusos e também com relação a essas pastas que você encontra na papelaria do bairro. A sua chance é muito grande de se transformar no especialista que o seu cliente vai buscar quando o assunto for arquivos. Essa é uma dica importante que eu quero que você leve deste webinar. Bom, agora eu quero tratar com você sobre como funciona esse mercado. Vamos analisar de 2 aspectos. Primeiro, do lado da demanda. Eu garanto para você que existe hoje, olha que eu trabalho há mais de 30 anos nessa atividade, há uma demanda muito grande das pessoas e das empresas por serviços de organização. Dá uma olhadinha se você não concorda comigo. Você não conhece ninguém que tem um arquivo desse jeito? Ou que no computador organiza suas pastas assim? Pois é, eu vou te dar alguns números bastante interessantes para reforçar esse meu argumento. Saiba que 49% das pessoas sentem que são frequentemente incapazes de lidar com o volume de informações a que é submetido todos os dias. 38% das pessoas desperdiçam um tempo muito grande procurando por informações. 25%, olha só, 1 em cada 4 folhas de papel está perdida nas empresas e não vai ser localizada. 47% das pessoas afirmam que procurar informações as distrai das suas obrigações principais no trabalho. 400 é o número aproximado de horas que um empregado gasta por ano procurando por documentos. E 6 semanas é o tempo médio perdido pelo executivo americano por ano localizando informações perdidas em seu sistema de arquivos. Por aí você pode ver como a demanda é grande, né? A necessidade é muito grande das pessoas e elas pedem ajuda para lidar com o seu sistema de informação, com os seus arquivos, com os seus papéis. Ao lado desta demanda tão grande, nós convivemos com uma oferta de serviços muito pequenas.
O que eu poderia observar para você? No Brasil, existem muito poucas escolas, universidades, faculdades, formando profissionais de nível superior na área de arquivologia. Seriam os arquivistas que podiam estar ajudando essas empresas, essas pessoas nessa tarefa de lidar com seus papéis. Só que esses arquivistas são em quantidade muito pequena e eles não se ocupam, talvez por opção ou por desconhecimento, desse mercado de organização nas empresas e nas famílias. Provavelmente se ocupam de empresas maiores e tal. Portanto, se você entender que há uma demanda expressiva por esses serviços, as pessoas e as empresas pedem ajuda, e, por outro lado, uma oferta desses serviços tão pequena, você vai perceber que há uma grande oportunidade de você atuar nessa área. Há uma grande demanda, há uma pequena oferta e há uma chance, então, para o personal organizer atuar nesse mercado. Mas por onde começar? Eu tenho uma dica legal para você. Comece pelos arquivos pessoais, aqueles que você já encontra na casa das pessoas. Atue em home offices, em função dessa tendência que há das pessoas cada vez mais trabalharem das suas casas e montarem pequenos escritórios dentro delas. E procure pequenas empresas, pequenos negócios, como os condomínios, as pequenas empresas de contabilidade, que é uma excelente plataforma para você iniciar. Agora eu queria levantar umas coisas para você interessantes do ponto de vista do seu cliente. O que ele espera do seu trabalho? Como você pode satisfazê-lo? Vamos ver. Primeiro, você vai reduzir para ele a massa de documentos que ele acumulou ao necessário. Segundo, você vai aumentar para ele o índice de recuperação da informação, ou seja, ele vai guardar coisas que efetivamente ele precisa e quando ele precisar, devem estar à mão. Terceiro, você vai garantir que documentos importantes que ele está reunindo sejam preservados, porque só ali que ele vai poder contar a história da sua família, a história do seu negócio. Você também vai poder ajudá-lo a orientar a forma com que ele vai produzir esses documentos. Também vai ser possível que você traga um benefício importante, que é a conquista de espaço físico e a redução de peso. Arquivos bem organizados ocupam menos espaços. E por último, principalmente nas empresas, a organização dos arquivos vai permitir que os recursos humanos e materiais sejam melhor empregados. Uma coisa interessante da gente destacar é a noção que nós temos sobre o que significa organizado. Para você, o que é exatamente um arquivo organizado? Existem umas pessoas que vão lá no cliente, trocam uma etiquetinha, arrumam as pastinhas em cima da mesa e diz que o arquivo está organizado. Será que é assim mesmo? Eu tenho 5 critérios que eu gostaria de discutir com você para ver se a gente se entende sobre o que exatamente é essa noção de organização. Para mim, um arquivo organizado tem que atender 5 situações. Primeiro, deve estar devidamente armazenado. Se ele tem que estar em papel, coloque ele na pasta correta ou na caixa acertada. Se ele tem que estar numa mídia, que esteja, mas o armazenamento dele é o primeiro item para você entender se ele está organizado. O segundo, ele tem que ser facilmente acessado. O que quer dizer? O caminho lógico que você tem que fazer entre a sua necessidade da informação e a efetiva localização tem que ser rápido, tem que ser dinâmico, você tem que saber exatamente como fazer para alcançar aquele documento. Terceiro, localizou o documento, tem que ter certeza de que aquela unidade que você localizou, seja uma pasta ou uma caixa, contém os documentos que você precisa. Portanto, ele tem que ser prontamente identificável. Quarto, ele tem que estar protegido contra perdas. Se você entende que a sua conta, que o seu certificado, que os seus contratos precisam ficar guardados durante 10 ou 15 anos, você tem que tomar cuidados de
preservar aquela unidade de arquivamento durante o tempo que o documento precisa ficar guardado. E por último, mas não menos importante, é preciso que o documento tenha um futuro definido. Você colocou numa caixa, vai fazer uma etiqueta, determine quanto tempo esses documentos vão ficar aqui, porque senão você está contratando uma triste realidade que existem em muitas casas e muitas empresas, o chamado arquivo morto. Para fechar, eu queria rever alguns tópicos que eu tratei com você nesse webinar. Primeiro, quer trabalhar na área? Procure aprender mais sobre arquivos. A arquivologia tem todos os conceitos mais importantes sobre essa área e vão te ajudar muito nessa atividade. Faça parcerias. Faça parcerias com profissionais de arquivologia para serviços mais complexos. Faça parcerias com fornecedores de equipamentos. Faça parcerias com fornecedores de materiais e com outros prestadores de serviços que podem ser agregados ao seu trabalho, como empresas que guardam documentos, como empresas que digitalizam e microfilmam documentos. Mantenha-se atualizado. Essa área sempre está em mudança, gera muito conhecimento a cada dia, sofre uma profunda interferência das novas tecnologias e é bom que você esteja sempre se atualizando para levar as informações mais novas sempre para o seu cliente. Não esqueça, organizar é criar sistemas que funcionam. Não existe fórmula pronta. Você vai se entender com o seu cliente e vai ter a capacidade, com o passar do tempo, de indicar para ele as melhores soluções. Não existe certo e errado, existe aquilo que funciona para cada um. Por isso mesmo, a interação com o cliente é fundamental. Bom, eu quero agradecer muito pela sua audiência nesse webinar. Espero que você tenha gostado das dicas e resolva abraçar essa oportunidade de trabalhar, de incorporar o serviço de organização de arquivos ao portfólio de serviços que você, que já é PO, oferece aos seus clientes. Eu tenho certeza de que isso vai impactar muito positivamente a sua atividade como personal organizer. E se você quiser saber mais sobre o tema, eu sugiro que você acompanhe o organizador. Eu estou sempre publicando conteúdo relacionado à organização de arquivos e você pode localizar esse conteúdo no meu site ou no nosso canal no YouTube. E eu tenho uma novidade para você. Sabe o curso Organização de Arquivos para Personal Organizers, que eu já dei de forma presencial para mais de 300 pessoas do Brasil afora? Esse curso agora está disponível em vídeo. A versão digital dele já está disponível para você que é PO e busca mais informações e quer se capacitar para atuar nesse mercado. Se você tiver interesse em adquirir o curso, entre em contato comigo. Aqui embaixo você vai ter os nossos contatos e eu vou te receber com a maior alegria, com a maior satisfação. Um grande abraço do Tadeu Mota e até a próxima.